Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Dica de hoje, para falarmos sobre fundos imobiliários. E claro, você já sabe, sempre que o assunto diz respeito a imóveis, fundos imobiliários, o meu parceiro é o Egbert Chaves, o nosso analista CNPI de fundos imobiliários aqui do Dica de hoje. Bem-vindo, Egbert Chaves. Olá, Patrícia. Olá, amantes dos fundos imobiliários. Vai ficar esse slogan mesmo. Também. Vamos aproveitar aí para falar um pouco sobre os CRIs, os fundos recebíveis. Recebi essa dúvida lá pelo Instagram. Então, às vezes a gente fala muito, né, diretamente sobre um fundo, análise de um fundo, mas falta um pouquinho ali desse conhecimento mais básico ali para alguns. Então, vamos aproveitar aí para falar um pouco sobre os CRIs. Isso é verdade, não acontece só nos fundos imobiliários, não. Quer um exemplo bem basicão? É renda fixa no geral para o investidor pessoa física, aquele que está começando a assistir os vídeos de YouTube sobre renda variável, e aí ele começa a ouvir sobre reserva de emergência, reserva de oportunidade, e aí começa-se a criar aquele mundo, né, de renda fixa, e aí tem muito discurso que a renda fixa morreu, e as pessoas acham que a renda fixa é só o tesouro, e aí aos poucos elas descobrem que tem um mundo por trás, né, desses investimentos que muita gente acredita que rendem muito pouco em relação à renda variável, enfim, essa é uma outra conversa. Mas a gente tem aí CRA, a gente tem CRI, a gente tem as debêntures, LCI, LCA, enfim. É um mundo aí de possibilidades que depois que tu começa a entender como funciona, tu tem sim condições de analisar se é viável ou não para entrar no teu portfólio. Inclusive, o Daniel tem uma monitoria que fala sobre essa parte de renda fixa, né, que é de geração de renda mesmo com investimentos, que ele monta todo um portfólio, e é impressionante como as pessoas desconhecem de fato o funcionamento da estrutura. E essa, então, é a proposta de hoje aqui da nossa conversa sobre fundos imobiliários, é o Egbert mostrar para vocês de fato como funciona um CRI, desenhar para vocês onde ele começa, como é que ele acontece, como é que unem-se todos aqueles créditos e se securitiza tudo isso. Quais são os riscos, obviamente, os lastros, a remuneração, enfim, e outras coisitas mais. Mas vamos começar pelo básico, só para contextualizar aqui, antes então de passar a palavra para o Egbert Chaves. Lembrando que o certificado de recebíveis imobiliários, o CRI, é um título, então, que gera um direito de crédito ao investidor. Ou seja, esse investidor tem direito a receber uma remuneração, né, receber esses juros do emissor, e periodicamente, ou quando vencer esse título, então recebe de volta o valor investido, que é o que a gente chama de principal. Outro ponto muito importante aqui é a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Afinal de contas, você sabe, hoje o CRI é um instrumento de captação de recursos que ele é destinado ao financiamento das transações do mercado imobiliário. Ele é lastreado, as garantias, então, em créditos imobiliários. E aqui existem os financiamentos que são residenciais, comerciais, contratos de aluguel de longo prazo, tem um mundo de possibilidades e cada um tem um risco diferente. O Egbert vai falar sobre isso também. Mas um outro ponto que eu queria mencionar é que esses CRIs eles não são assim tão antigos quanto as pessoas imaginam, né? Na verdade, esse produto financeiro ele foi criado no final da década de 90, lá em 97, porque na época, basicamente, só o que fornecia recursos para essas operações de crédito imobiliário era a poupança.
Então, esses valores, né, a serem recebidos pelos imóveis, os recebíveis, começaram a ser securitizados por força de uma lei, então lá da década de 90. Logo, então, teve a facilitação dessas garantias com a alienação desses imóveis, e aí começa a se desenvolver cada vez mais o mercado de habitação, que a gente sabe está longe de ser o ideal. Nós temos ainda assim muita deficiência quando se fala em moradia, nós temos ainda um grande caminho aí pela frente, e essas evoluções que aconteceram nos últimos anos, qualquer pessoa que faça um estudo básico aí sobre essa evolução vai entender do que eu estou falando. Egberto Chaves, vamos começar pelo básico. Esses certificados de recebíveis imobiliários, como é que funciona? Onde que começa? Onde que a construtora começa nesse processo todo? Onde é que entra a securitizadora? Como é que se dá essas etapas para que se chegue, então, ao CRI, como as pessoas enxergam ele lá dentro das carteiras dos fundos imobiliários de papel? Bem, o CRI, né, é um instrumento de renda fixa e o início dele, a base dele é em um lastro imobiliário, ou seja, para você emitir um CRI, você tem que ter por trás um lastro imobiliário. Então, a empresa responsável por emitir o CRI são as companhias securitizadoras, né? Para emitir o CRI, tem que ter o lastro imobiliário e geralmente ele vem ali de parcelas, né? De algum fluxo que o devedor tem a receber com alguma empresa ou com a pessoa física, né? No caso das residências e tudo mais. Vamos pegar um primeiro exemplo, uma construtora. A construtora pega, lança um empreendimento imobiliário, começa a vender esse empreendimento, vai saindo da construção, suponha que ela tenha caixa, consiga terminar o imóvel. A partir do momento que aquelas unidades é entregue, ela não tem mais o dispêndio de caixa, né? Ela só vai ficar recebendo as parcelas dos proprietários dos imóveis. Isso. Só que, às vezes, para ela, não é vantajoso você ficar recebendo aquelas parcelas ali todo mês. Aí o que ela faz? Ela pega todo esse dinheiro que ela tem a receber, né? Mostra para uma companhia securitizadora, a securitizadora faz ali a análise de crédito dessa construtora, né? Vê qual que é a quantidade que ela tem a receber e faz um desconto. Fala, eu te empresto tantos milhões. Sim. Geralmente, as construtoras lançam para receber um retorno ali de IPCA mais 20, né? Algo do gênero. A companhia securitizadora vai falar, eu te empresto, mas a taxa é IPCA mais 12. Então, aí ela já está recebendo a diferença, né? IPCA mais 8. A construtora pega esse recurso, todo adiantado, e vai seguir a vida, vai colocar em outro empreendimento, né? Vai trabalhar esse capital. E a securitizadora pega esse dinheiro que vai recebendo, transforma em CRIs e vende esses CRIs a mercado, né? Que é aí que entra os fundos imobiliários, que são os maiores investidores de CRIs no mercado. A pessoa física pode investir em CRIs diretamente. Sim. Se você entrar na sua corretora, você vai ver lá várias ofertas de CRIs. Depende da corretora, né, Egberto? Sim. Porque eu, por exemplo, eu trabalho com algumas e eu vou te dizer que tem umas aí que eu vou precisar ficar um pouco mais rica para comprar os CRIs, porque o valor mínimo é muito alto. Sim, tu tem pega esse lado. outras que tu tem um valor muito mais acessível para fazer investimento. Mas isso é muito importante, já que tu tocou na pessoa física, eu acho que vale a pena tu falar também, já deixar aqui um recado para o pessoal que tem interesse em investir, não através dos fundos imobiliários, mas pessoa física mesmo, comprar lá um CRI, precisa estudar. Precisa saber de onde vem tudo isso. Então, não é simplesmente ir lá e dizer, nossa, mas que taxa ótima, vou comprar. Não é assim que funciona, porque muitas vezes as pessoas, e isso é uma pergunta que também recebe-se com muita frequência, eu tenho certeza que tu vai responder daqui a pouco, que é essa questão dos cuidados com as garantias, né? Sim. Então, esse é um ponto importante.
O investidor deve estar se perguntando, por que comprar um fundo de CRI, sendo que eu posso comprar o CRI diretamente e não pagar Isso. uma taxa de administração, uma taxa de gestão para um gestor, né? Então, Uhum. tá. Primeiro ponto é o acesso, né? Então, assim como nós temos as emissões nos fundos imobiliários 476 e 400, a maior parte dos CRIs são emitidos na 476, que são destinados Uhum. aos investidores profissionais, aqueles que têm mais de Isso. 10 milhões de reais em valores O imobiliários. chefe, no caso. Vamos só Exatamente. relembrar aqui o chefe. Exatamente. E a diferença de taxa é grande entre essas emissões, né? A pessoa física, ela aceita receber uma taxa, mas não é que aceita, né? Na verdade, é o que sobra, É né? o que tem. O investidor profissional, não. O investidor profissional, ele sabe do risco e sabe a taxa que ele está disposto a ser remunerado para correr esse risco. Então, é por isso que tem, no primeiro nível, já essa diferença de taxa. Quando você compra diretamente o CRI na sua corretora, a gente está falando aí de tickets de 1.000, 5.000, 10.000, né? Sim. Para comprar um CRI. Hoje, no mercado imobiliário, você tem fundos de recebíveis negociando a R$10, R$100. E com uma Verdade. cota você já está exposto aí a 30 CRIs diferentes, 50 CRIs diferentes, né? É uma diversificação muito importante, né? São duas grandes vantagens, né? Para investir Esse em CRIs. ponto e o ponto de que tu dificilmente, se você não é, né, uma pessoa que se dedica assim full time ou bastante tempo pelo menos, tu nunca vai ter o mesmo conhecimento que um gestor profissional, que é alguém que estuda, alguém que vai lá, conhece, entende, já trabalha com aquilo há algum tempo. Então a gente precisa colocar isso na conta também, né? Sim, sim. Tem outra vantagem, né? Seria 3 vantagens. A primeira é o ticket baixo, a segunda a diversificação e a terceira é um profissional olhando todos esses papéis para você. Lógico que você paga por isso, mas eu acho que vale sim muito a pena investir diretamente, né? Em um fundo de CRI do que investir em CRI diretamente. Então, tá. A gente falou sobre os CRIs, né? Isso, O aí que é? essa parte que eu achei muito importante que tu colocou ali como funciona. Então a construtora faz o lançamento, depois Sim. tudo pronto, ela coloca tudo ali num balaio, oferece para essa securitizadora. Claro que a securitizadora ganha esse percentual de diferença, a remuneração dela, né? E aí, obviamente, vai ao mercado e aí os fundos fazem a aquisição, então, desses CRIs. E aí entra as estruturas de CRI, que também gera muita confusão, Egberto. Se tu puder complementar essa parte inicial dessa montagem, né, desse CRI, como ele funciona, essa estrutura de divisão entre pulverizado e corporativo, tu pode explicar para as pessoas? Bem, essa divisão ela é referente à dívida ali, né? Quem são os devedores, né, desses CRIs? O corporativo geralmente é uma empresa só. Por exemplo, suponha que eu tenho um galpão logístico, né, alugado para Via Varejo. Então é um contrato atípico de 10 anos, tudo pré-definido, só que eu não quero ficar recebendo esse aluguel todo mês, né? O que eu faço? Eu pego todo esse fluxo que eu tenho direito a receber do contrato de 10 anos, levo para a securitizadora e ela emite um CRI corporativo, um único devedor a Via Varejo. Então, o risco ele é menor, porque é uma empresa grande, conhecida, com um bom balanço, só que ele é binário, né? Ou você recebe, ou você não recebe. Não tem um Sim, recebe meio termo, parcialmente. né? Sim, sim. Então, esse é o CRI corporativo. Geralmente é uma grande empresa que faz o pagamento ali lastreado em algum imóvel. O CRI pulverizado é o exemplo da construtora. São vários devedores naquele CRI. Então, a gente pode ter um pulverizado de residencial, né, de apartamento, pulverizado de loteamento, um pulverizado que apareceu muito nos últimos anos, que é o de multipropriedade. São esses aí os mais conhecidos, né, os mais famosos. São várias pessoas físicas numa carteira de CRI pagando ali aqueles boletos todo mês, igual todo mundo tem ali, né? A maior parte das pessoas tem um financiamento de uma casa, de um lote, e ele paga todo mês aquele boleto. Aquele boleto, às vezes, ele está dentro de um CRI. Então, a pessoa, às vezes, paga para a companhia securitizadora, a securitizadora pega ali aquele valor e distribui para os crisistas, né, que são os detentores dos CRIs. Se for alguma coisa que está em obra, né, ou ainda tem alguma sobra para a construtora, esse valor é pago para os CRIs e depois é repassado
a construtora. Uhum. E uma outra pergunta que também sempre surge: qual dos dois, tu falaste já do risco, do fato do corporativo ser único, etc., mas o mercado ele atribui mais risco para um fundo imobiliário que está mais concentrado numa estrutura pulverizada ou mais concentrado numa estrutura corporativa? O mercado gosta mais do quê? O mercado, pessoa física gosta do que paga mais, né? É por isso que a gente vê ultimamente a febre dos high yields, né? Que são os mais concentrados nos CRIs pulverizados. Mas o que a gente pode ver, e também a gente vê pela taxa, é que o corporativo ele é mais seguro, né? Você tem uma empresa só e é mais fácil o controle. O pulverizado não, o pulverizado são vários pagadores e dependendo do nível ali de calote, né? Dependendo da onde tiver esse prédio, pode acontecer um nível de calote muito grande, ou loteamento, por exemplo. Uma coisa é você fazer um CRI de um prédio no centro de São Paulo, outra coisa é você fazer um CRI de um loteamento no interior do Brasil, né? Então, são riscos diferentes que demandam taxas diferentes, né? Então, o investidor, às vezes, não consegue diferenciar muito isso, né? Ele compra simplesmente pela taxa. A taxa é maior, paga mais, senta o dedo e pronto. Mas não é assim, né? Você tem que ver também de onde que está vindo esse dinheiro, né? Até porque se tu parar para pensar, pensa como gestor. É muito mais fácil tu fazer uma análise de uma companhia, por exemplo, aberta. Então, sim, tem um BTS aí de uma empresa como a Brasil Foods, ou como a Ambev, ou como a Suzano, ou como sei lá qual outra empresa. Tu tem acesso a todas as finanças daquele negócio. Tu consegue enxergar mais ou menos como analisar uma debenture. Então, tá interessado em debenture, tu precisa analisar, obviamente, lá na emissão, tu precisa analisar a taxa, tu precisa analisar o tempo, tu vai ver o PU, tu vai ver a curva, tu vai ver todos esses indicadores, mas tu também precisa pensar como está a saúde financeira daquele negócio. Então, a Petrobras, por exemplo, tem debenture aí. Tu prefere comprar a ação da Petrobras ou tu prefere comprar a debenture? Tem a maior parte das empresas, na verdade, companhia aberta, tem debentures negociando. E a questão dos fundos imobiliários de papel, isso é uma coisa muito importante que o Egbert trouxe, que é justamente essa questão de prestar atenção só na taxa. Então, a gente precisa lembrar que existem garantias, mas que essas garantias, elas precisam ser analisadas com o devido cuidado. Então, sabendo que existe o pulverizado, que existe o corporativo, que a rentabilidade não deve ser a única coisa que a gente observa ali, né? Quando vai fazer a opção por um tipo de investimento, vamos falar sobre as garantias. Afinal de contas, como funcionam as garantias nesses certificados? Ela pode ser dos mais simples, né? Ou até não existir. É isso que eu queria que tu falasse para o pessoal, deixasse bem claro. Ou até dar algumas mais sofisticadas, né? Que até colocar ali a pessoa física realmente, né? Quem está por trás da empresa junto. Então, a gente geralmente tem, na maior parte, a alienação fiduciária do imóvel, né? Aí você pode ter alienação de cotas da SPE também, quando tá junto. Pode explicar junto. o que é SPE para as pessoas, porque muita gente não sabe. Então, SPE é a sociedade de propósito específico, né? Então, geralmente, o imóvel, quando está em construção, desenvolvimento, ele fica dentro dessa SPE, que eu acho que deve ter começado lá com a Encol, né? Quando a Encol quebrou, os imóveis ficavam todos embaixo de uma única empresa, e aquilo ali deu muito problema para você separar. Então, a partir dali que começou essa divisão dos imóveis em SPEs. E tem uma questão tributária também no meio, mas que nós não vamos falar sobre isso aqui, porque gera muita confusão. Mas pode continuar, Egbert. Basicamente é uma empresa que é uma casca do imóvel. Então, quando a gente vê também vários fundos de tijolo comprando um imóvel, geralmente esse imóvel vem no SPE e o fundo desmonta essa SPE para passar a posse diretamente para o fundo imobiliário. Então, a gente tem alienação, né, do imóvel, alienação da SPE, pode ter outras garantias da empresa, então ela pode colocar ali outros imóveis em garantia, pode colocar a pessoa física, né, proprietária da empresa, dessa construtora também diretamente. Então,
No termo de securitização, que é o papel que fala, que descreve os CRIs, isso vem tudo descrito. Então, quando você abre um relatório gerencial, vai ter um código lá, CETIP, que os 2 primeiros números são o ano, que identificam o ano de emissão do CRI, e o restante você consegue, com esse número, acessar o termo de securitização. Né? Você procura no site da securitizadora e lá vai ter ali o termo de securitização falando quem que é a empresa devedora, né? Qual que é o indexador, qual o tempo, o prazo, qual é a garantia e tudo mais. Mas basicamente as garantias são essas, né? Então, você multipropriedade, você vai ter a garantia ali do imóvel, né? Do resort, dependendo do que for dado em garantia. Mas basicamente são essas garantias. O pessoal fala muito, né, que o high yield tem muitas garantias, o high grade não tem tantas garantias, então talvez o high yield seja mais seguro que o high grade porque tem mais garantias. E eu já penso um pouco diferente, né? Eu acho que a garantia do high yield, ela é obrigatória, né? Nem um favor que está fazendo. Ninguém vai fazer um negócio com uma empresa que tem ali uma dificuldade no fluxo de pagamento sem as garantias, né? Aí que o negócio não sai, realmente, né? Ninguém empresta dinheiro para uma empresa que talvez esteja em dificuldade sem garantias. Então, a garantia é um item indispensável, né? Ninguém ali bonzinho, ninguém faz negócio porque é bonzinho, né? Sim, se ele paga mais é porque tem mais risco, não tem jeito, não tem como fugir disso aí. Não é possível que todo mundo está vendo aquilo ali e só você acha que não tem risco. Não, tem um risco. Tanto é que você é remunerado para isso, você tem que ver se faz sentido, se cabe dentro da sua carteira aquilo ali, né? Exatamente. Eu tenho uma pessoa conhecida que sempre usa, na verdade, um exemplo que é muito, muito claro, na verdade, para especificar essa questão de que não existe, né, fazer negócio porque se é bonzinho, que é a questão do agiota, né? Então, não, é mais ou menos assim que funciona, gente. Agiota bonzinho quebra. Não tem jeito. Exatamente. Então, risco está atrelado, obviamente, à questão do retorno. Então, a taxa, nesse ponto, ela vai sim sempre refletir condições pré-existentes. E aí, vamos falar, então, Egbert, dessa questão de rentabilidade do CRI. Eu acho que aqui uma das principais dúvidas, e aqui eu acho que a gente até entra em quem já investe em fundos imobiliários há um tempo até um pouco maior, que é aquela questão assim, quando é o momento certo, se é que existe um momento certo, mas vá lá, eu vou repetir as perguntas das pessoas. O momento para comprar esse tipo de fundo que está cheio, que está lotado de CRI. Aí é aquela questão assim, olha, a Selic tem previsão de continuar subindo. A inflação não tem dado lá muitos sinais de que vai recuar, pelo menos não no curto prazo. Então, se tu pudesse explicar para as pessoas relação de taxa de juro baixa e o investimento atrelado à inflação, nesse caso de renda fixa, ele deixa de ser interessante, então a gente deixa esse investimento de fundos de papel lotados de CRIs de lado e volta só quando é o que vivemos em 2020 e 2021, que é uma taxa Selic aumentando, uma inflação aumentando, o IGPM aumentando. E, claro, obviamente, a rentabilidade desses fundos foi um diferencial nesses últimos anos. Qual é a estratégia do Egbert? Tu para de aportar em momentos Suíça, como que vivíamos lá em 2019? Como é que o Egbert monta essa estrutura e faz essa análise de cenário macro relacionado com as possibilidades de rentabilidade desses CRIs? Tá, eu não sou muito fã desse movimento de time, né? A hora é agora investir isso, aí vende tudo e compra isso. A hora agora é fundo de tijolo, aí vende tudo, compra fundo de tijolo. Eu gosto da alocação estrutural, então você tem ali uma porcentagem dentro da sua carteira, que ela pode variar. Então você pode ter momentos que você está enxergando um horizonte melhor para os recebíveis, né? Então você pode ter uma exposição maior, mas aí você aumenta talvez com os aportes ou algumas pequenas vendas, né? Sem movimentar muito a carteira. E tem horas que você
enxerga melhor os fundos de tijolo. Então, você aumenta os seus aportes nos fundos de tijolos, ou com algumas vendas também. O fundo de recebível, ele entrega a inflação mensalmente, né? Então, quando a inflação explodiu, principalmente o IGPM, então a gente tinha ali os fundos recebíveis pagando aquela bolada. E todo mundo feliz. Só que os juros altos, a inflação alta para um país é muito ruim, né? Então era melhor, sim, então era melhor a gente ter juros controlados, inflação controlada, fundo de recebível pagando pouco. Mas, infelizmente, no Brasil não funciona muito assim. Agora, eu continuo comprando, né? Tipo assim, eu estou sempre comprando, mas o que eu faço é tentar comprar os fundos recebíveis próximo do PVP, né? Ou esperar alguma emissão, né? Igual eu falei, em 2019 eu participei de muita emissão. Então, você sabia que ia ter emissão, então não fazia sentido você comprar um fundo de recebível com prêmio de 10, 15, 20%, como a gente viu. A gente viu casos até de 40%. Mas não fazia sentido você comprar um fundo de recebível. Porque no final das contas, o fundo de recebível ele é um instrumento de renda variável que investe em renda fixa. Então, você está pagando R$1,40 numa nota de R$1. Não faz sentido. Você vai receber muito. Cara, você vai receber muito porque a inflação está alta. Mas não quer dizer que aquilo ali vai se prolongar por muito tempo. É uma dinâmica de mercado, né? Alguns meses e depois vai voltar a cair. Ninguém imagina que a inflação vai se manter 20% ao ano ad eterno. Exatamente. E uma outra coisa importante, inclusive nós falamos sobre isso quando fizemos eu e tu o podcast sobre o IRDM, onde eu te fiz justamente essa pergunta, do que tu achava no sentido de que pode ficar muito difícil para os fundos de papel encontrarem CRIs com taxas, digamos assim, saudáveis, né, ou um pouco mais elevadas, devido justamente a essa questão de uma inflação mais alta, uma Selic mais alta para tentar controlar a inflação, que em tese, teoricamente, né, ela faz com que os investimentos das empresas diminuam. Se os investimentos das empresas diminuam, é porque esse custo de capital de terceiros aumenta significativamente e esse custo que seria pago, ele não é suficiente para o retorno que a empresa almeja a partir daquele projeto. Porém, nós vimos que existem muitos fundos de tijolos que estão, inclusive, construindo imóveis. Não apenas fazendo emissão, adquirindo imóvel pronto e então fazendo alocação. E sim incorporando mesmo, comprando terreno, fazendo aquele imóvel lá do início, BTS, claro, alguns conforme a empresa solicita, etc. Isso significa que sim, para alguns setores e algumas regiões, as empresas estão fazendo investimentos e não são pequenos investimentos, portanto, é lógico que é importante também pensar um pouquinho no histórico dessa gestão. E aí eu quero te fazer uma pergunta para que é a pergunta da pessoa que está, sei lá, 3, 4 anos aqui investindo em fundos imobiliários e que ainda não tem um grande estudo histórico. Hoje, pensando, olhando para trás, assim, olhando para a indústria desses fundos de papel, a maior parte deles consegue fazer uma alocação eficiente, com retornos eficientes ao longo do tempo? Tem alguma gestão hoje que tu destacaria, que tu vê assim, surfou bem, tanto antes da gente virar Suíça, quando a gente estava lá na recessão, depois a gente virou Suíça, depois o mundo ia acabar, e agora a gente está, né, saindo da escuridão. O Egbert teria algum gestor aí que diz, olha, esse fundo aqui conseguiu surfar bem, é claro que não entregou sempre a mesma rentabilidade, mas surfou bem e não deixou a desejar? Olha, eu gosto bastante da gestão da REC, né, do REC-R, eles tinham um portfólio bastante grande com o IGPM, eles conseguiram diminuir isso com as emissões e acabaram aumentando depois no IPCA e no CDI, que é o que está em tendência de alta, né? E tende a continuar mais alta aí nos próximos meses.
eu gosto bastante desse trabalho que eles fizeram, mas tem muitas outras gestoras também que trabalham bem. Você tem o pessoal da AF, você tem a VBI, você tem a Mauá, né? A própria Quineia também, com os maiores fundos do mercado, você tem lá o Iridium. Então, eu acho que os fundos de recebíveis cresceram, né? Foram um segmento que mais cresceram, representa aí 35%, 40% do mercado hoje em dia. Mas tem muita gestora boa, tem muita gente fazendo um bom trabalho. E muita gente pergunta o que você acha desse fundo, o que você acha do fundo. Cara, eu gosto de muitos fundos, né? Mas o problema é que não dá para você ter todos os fundos. Você tem que tentar se concentrar nos melhores e que você tem maior confiança, né? Porque senão daqui a pouco você tá com a carteira 20 fundos recebíveis. Então não tem como, né? Então você tem que concentrar em alguns. Uma outra questão sobre a remuneração é assim, tu busca sempre balancear, né? Então, tu vai analisar o fundo, tu vai ver ali uma taxa média desses CRIs, porque eu acho que também é muito importante. Depois da taxa média, tu vai analisar ali qual é o indexador desses papéis, né? Então, é indexado ao quê? CDI, IGPM, IPCA? Ou tu não tem muito essa premissa dessa análise? Não, pessoalmente eu prefiro os fundos recebíveis mais atrelados à inflação, né? Visto que o CDI, teoricamente, ele pode ser um pouco mais controlado, né? A inflação não, você pode tentar segurar a inflação, mas uma hora ela vem. Sim. Então, pessoalmente, eu prefiro os fundos com o maior percentual de IPCA e IGPM, mas não 100%, né? Alguma coisa de CDI também é interessante. E na parte da análise de taxas, né, todo relatório gerencial, você olha lá, você vai ter um agregado de taxa, né? Então, você vai ter lá um percentual que é IPCA mais, então vai estar IPCA mais 6%. Aí um percentual que é IGPM, vai ter IGPM mais 7%. Um percentual que é CDI mais, então vai ter lá CDI mais 3%. Com essas taxas e estimando os juros futuros e o CDI nos próximos meses, a gente consegue ter ali um rendimento esperado, né? Então, de posse desse rendimento esperado e das taxas, eu gosto de comparar muito com a NTNB, que tem um vencimento próximo ao duration, né? Que o duration é, em tese, quanto que vai voltar o dinheiro, né? O tempo, o retorno para o fundo, por exemplo, duration de 4 anos, em tese, em 4 anos todos aqueles CRIs vão vencer e o fundo vai receber esse dinheiro de volta, né? Então, você pode olhar com uma taxa que tem um duration próximo ao fundo de CRI, ao fundo de recebível. E a taxa do tesouro, ou você pode olhar uma pré-fixada também, que daí a pré-fixada ela já embute, né, qual a expectativa de inflação implícita, do mercado, sim. Então, você pode fazer com a sua inflação ou com a inflação do mercado, se você acha que é mais, você acha que é menos, e vai também entrar muito da análise sua macro, né? A minha inflação, eu vou te dizer que nunca é a do mercado. Eu acho que a inflação de ninguém é a inflação do mercado, na boa. Qualquer pessoa que frequente um posto de gasolina, um supermercado, vai saber que a inflação não é a do mercado. É dali para cima. Exatamente. Então, esses pontos que o Egberto falou são muito importantes. Você precisa, sim, analisar essa taxa média, compara, então, com as taxas do Tesouro, afinal de contas, tu precisa de um percentual acima do que seria considerado essa taxa, entre aspas, sem risco, né? Que tudo tem risco, convenhamos, né? Sim. Mas ainda assim, e se ela, claro, é aceitável, ou seja, se você pega, como o Egberto falou, um CRI ali que tem mais risco, seja pela estrutura, seja pelas garantias, seja pelo que for, ele vai te oferecer uma taxa, vamos lá, como aqueles de Gramado há uns anos atrás ali, do IPCA mais 15%, 16%. Pois é. Né? Quer dizer que aqueles imóveis eram ruins? Não, eles são lindos, gente, lindíssimos. A questão é que existia de alguma forma mais risco. Aí tu precisa pensar o seguinte: pagava muito além do que a taxa da época e tu precisa voltar. Né? Então, porque as pessoas têm esse costume, né, Gilberto, de dizer assim: nossa, mas naquela época aquele CRI pagava IPCA mais 15%, nossa, isso era ótimo. Mas quanto que estava a taxa da NTNB naquela época? Tu precisa pensar assim.
Tu precisa analisar o risco de acordo com o cenário de fato. E aí que entra essa questão de distribuição. Como o Egberto falou, tu pode comprar aí um CRI, 2 CRIs, aí, sei lá, pagar mil e poucos reais lá na tua corretora. Mas, se você opta por um fundo imobiliário, tu teria, então, essa diversificação. E, claro, como o Egberto falou, uma taxa que você, pessoa física, não consegue. Que só quem consegue é justamente esse gestor. E aí tem uma um ponto só sobre essas taxas, uma vez eu olhei ali, eu acho que no Trademap lá dá para ver, né, as taxas desses CRIs e tudo mais, e tinha esses CRIs multipropriedade, só que, tipo assim, oferecido pelas corretoras. Então, Sim. a gente via as taxas nos fundos lá de recebíveis, IPCA mais 12, 13, 15, e para pessoa física estava IPCA mais 8, IPCA mais 9, entendeu? Exato. Então, além de você estar investindo num negócio mais arriscado, você está sendo menos remunerado. E aí o pessoal fica bravo de pagar 1% de taxa de gestão, só que olha a diferença que ele perdeu de taxa. Ele saiu de uma taxa de IPCA mais 15 lá dentro do fundo de papel para IPCA mais 8, ele perdeu 7. Exato. E outra, e outra que tu precisa contar também com a sorte se tu não sabe o que tu tá fazendo. Porque pode dar super certo, pode dar super errado, porque tu não sabe. Se tu sabe o que tu tá comprando, vá lá. Faz lá o teu investimento, vai por ti. Eu absolutamente não sou contra, né? Quer comprar tua debênture? Vai lá. Força, eu acho o máximo comprar debênture. Eu sou super adepta de debênture, sou super adepta de CRA, de LCI, super adepta. Só que tu precisa saber o que tu tá comprando. Isso é muito importante, entender a estrutura daquele investimento e, claro, no caso da debênture, por exemplo, assim como do CRI, entender que existe todo um processo por trás para chegar até ali e para justificar aquela taxa, né? Tem uma outra pergunta também, Bert, que é a seguinte, falando dos prazos, né? Normalmente, os prazos desses CRIs, eles ficam entre quanto e quanto tempo? Tem um tempo máximo, assim, um tempo mínimo? Qual é a média aí de mercado? Tu tem essa informação? Não tem muito um padrão, né? Então, tem aquela lógica do mercado, né? Que quanto menor o prazo, menor o risco, né? Porque uma coisa é você emprestar o dinheiro para o seu cunhado para ele te pagar em um ano, outra coisa é você emprestar o dinheiro para o seu cunhado para ele pagar em 5 anos, né? Ainda mais foi o cunhado do Zatar lá, aí é mais complicado ainda. Pois é, ele adora comprar vários, né? Não é esse o tal do mundo, pois é. Pé trocado. E isso é muito importante, Egberto, porque aí como é que a pessoa física que investe em fundo imobiliário, ela vai lá no relatório gerencial, nos documentos, enfim, e ela vai encontrar lá um conjunto de CRIs. Esses CRIs, por exemplo, eu sei que eu me lembro de cabeça, o IRDM fazia isso, não sei se ele ainda faz, mas vem descrito lá qual é o tempo, né? Sim, esse prazo, né? Sim, vem descrito, e alguns fundos, né, coloca ali o compilado, né, o duration do vencimento ali do CRIs, e outros ainda colocam um pouquinho melhor, né, que colocam ali uma curva de distribuição, então até melhor o estudo quando eles colocam essa curva de distribuição. Então a gente, por exemplo, tem tantos por cento do CRI vencendo um ano, tanto vencendo a 2, 3, 5, então fica até melhor o estudo quando os fundos fazem isso. Exatamente, gráfico. Porque esse vencimento ele está ligado diretamente, obviamente, ao principal, né? Então a gente está falando de valor principal daquele título de crédito. E aí, quando você pega o relatório gerencial, é muito importante que você avalie, além daquilo que a gente falou, que é a taxa média, compreenda esse duration, então, esse prazo aliado ao fator garantia. Porque, como o Egberto falou, se você tem um prazo menor, em tese, você tem um risco menor. E esse risco menor, e aí é uma pergunta, tá, Egberto, que eu também já vi várias vezes o pessoal falando para o Daniel. Esse prazo menor, ele tem alguma relação com as garantias ou não? Não, eu não vejo prazo menor relacionado às garantias, não. Eu acho que se é longo ou curto, as garantias são muito importantes, pelo menos na minha visão. Então, isso também é uma coisa que acaba confundindo as pessoas, porque as pessoas acreditam que o fator de você ter ali um duration menor, ele vai afetar a garantia, por isso que afeta a taxa.
Então, não tem relação uma coisa com a outra. A partir do momento que tu entende como é formado esse investimento, tu vai entender que essa relação de garantia, ela está atrelada à qualidade também. Quanto menor for esse risco, maior vai ser a qualidade daquele emissor, ou seja, mais, digamos assim, maior probabilidade de tu receber, né, o que de fato estão devendo, e num prazo mais curto, que aí tem uma relação direta com o cenário macro. Afinal de contas, a gente sabe que quanto maior o prazo, mais difícil fica de estimar qualquer coisa, né? O outro ponto também importante é a tributação. Como é que funciona? Taxa, imposto, CRI é isento, não é? Então, o CRI ele é isento, né, para pessoa física. Eu acho que a lei que isentou os CRIs, ela foi um ano antes da lei que isentou os fundos imobiliários. Eu acho que a lei do CRI é de 2005 e a lei que isentou os fundos imobiliários é de 2006. É porque uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa favorece a outra, né? E isso também que fez o popularizar muito, né, investimento. Claro. Fez crescer, na verdade, né, o investimento do CRI, né, porque é muito simples, né, simples não, é muito mais fácil você estruturar um fundo de recebível do que um fundo de tijolo, né. Claro. Então, se você tem uma asset que ela já tem uma análise de uma parte de crédito, você fazer um fundo imobiliário da sua asset, né, abrir um fundo imobiliário ali dentro é muito mais fácil do que abrir um fundo de tijolo, né, que demanda muito mais expertise, né, você vai abrir um fundo de tijolo de quê? De logística, de laje, de shopping, então você vai ter que ter vários especialistas para cada área dessa do tijolo. Sim. Para crédito, não, o crédito no final das contas ali, ele é tudo uniforme, né. E para o fundo imobiliário é isento também. Sim. É isento para a pessoa física e é isento para o fundo imobiliário também, o que, obviamente, quando tu une ao fator de que ele tem uma taxa muito mais representativa devido justamente ao volume e à vantagem de negociação, você amplia essa possibilidade de rentabilização lá no final, né, dessa taxa média que acaba sendo maior, com um risco mais diversificado. E aí, no final das contas, se a pessoa te perguntasse assim, tá, mas então é só maravilhas? É só tudo lindo e cor-de-rosa? Não tem risco? Quais são os principais riscos do CRI e desvantagens? Falando, obviamente, né, do fundo imobiliário que investe em CRIs, mas também falando para a galera em geral que tem interesse em investir nesses créditos, então, imobiliários, Egberto? O principal risco é o risco do crédito, né? O risco de default. Então, é aquele devedor ali parar de pagar o fluxo. Então, você ser obrigado a executar as garantias no Brasil, que tem um judiciário super tranquilo, e a partir do momento, né, em alguma parte do tempo no futuro, quando você receber a garantia, ver qual que é a situação dessa garantia, né? Como que está o estado dessa garantia, e aí nesse você ponto que eu conseguir queria vender. que tu chegasse, exatamente, se tu pudesse explicar para as pessoas, mesmo na prática, vamos supor assim, hipoteticamente, acontece, né, uma quebra, não vai ter pagamento, você tem a garantia. Tá, o que acontece com o fundo imobiliário a partir daí? Então, aí geralmente quando tem esse default é marcado a zero, então você tem uma perca ali do patrimônio, né, diretamente. Isso aconteceu já em alguns fundos, né, como Ou o seja, Veritá, afeta a rentabilidade do MXRF. cotista. Sim, exatamente. Aquele CRI para de pagar rendimento e esse rendimento acaba proporcionalmente descontado ali do que seria pago, né, ao cotista. Então, você tem default de um CRI que é 10% da carteira, 10% ali da renda é comprometida. Mas, basicamente, né, que depende muito da taxa também. Sim. E o que a gente já viu, por exemplo, no XPH é que depois se fundiu ao MXRF. As garantias, né? Então, as garantias ali são executadas, a alienação fiduciária vem para dentro do imóvel. Mas aí, como a Egberto falou, leva um tempo. Isso a pessoa precisa entender. Sim, dentro do MXRF tem muita coisa lá que foi executada e não vendeu e tal, ou até enrolada ainda para conseguir vender.
Então, não é fácil. Eu prefiro muito mais um crédito, uma empresa que vai pagar, do que uma garantia excelente para uma empresa que não tem um crédito excelente. Então, eu prefiro um crédito excelente, uma garantia mediana, do que um crédito mediano, do que uma garantia excelente, né? Então, no CRI, eu quero receber o fluxo, eu não quero ser o proprietário daquele imóvel, né? Lógico, se o imóvel foi bom, beleza, mas eu prefiro o fluxo, né? O fluxo seja constante e bom. Esse seria o principal risco, né, do fundo de recebível. E é importante lembrar que para a pessoa física não tem FGC, né? Não tem FGC. E um outro ponto também é que esse risco que tu falaste, né, Egberto, esse calote, né, que o default não é nada mais do que o calote, né, ele não quebra a securitizadora, né, gente? Não tem nada a ver com a securitizadora, tem a ver com as garantias, que aí são os devedores desses financiamentos imobiliários que não pagam as dívidas, e aí são tomadas essas garantias desses devedores que têm, então, esses imóveis físicos como lastro. Aí o que acontece? Como o Egberto falou, o que adianta? Tem um imóvel lá enorme, gigantesco, que valia tanto há 5 anos atrás, né? Mas e hoje? Né? Como é que ele está hoje? Quais são as condições dele hoje? Quanto tempo se leva, então, para, de fato, desinvestir desse imóvel? Então, o cuidado com a concentração de CRIs dentro do fundo também é uma observação muito importante na análise para avaliar se é um risco que vale a pena ou não correr. E isso vale para a pessoa física também, porque não é incomum, né? Principalmente em épocas como o IPCA está muito alto, as pessoas recebem essas taxas muito grandes, né? IPCA mais 6,5%, 7,5%. E aí tu vai estudar a empresa, tu vai ver que ela está longe de ter um equilíbrio financeiro, no caso da debênture, por exemplo, né? Então, eu acho que esse assunto que o Egberto trouxe hoje, ele é muito importante para que a pessoa entenda que esses fundos de papel, eles são ótimos no que eles fazem, a maioria, como o Egberto falou, tem fundos aí ótimos que evoluíram bastante, que estão ajudando e muito, né, o setor imobiliário aí, mas a gente precisa lembrar que ainda assim são negócios e que se a taxa é muito alta, em tese, né, quase que sempre, o risco ele é sim mais elevado. E aí eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte, que eu também já vi muita gente perguntando para o Daniel isso. Tem algum fundo hoje que está muito arriscado porque tem uma concentração muito grande de um mesmo emissor dentro da carteira? Concentração... Não, mas teria que ver algum fundo pequeno, né? Algum fundo novo, algum fundo recente. De cabeça, assim, eu não lembro nenhum, não. Desses maiores, assim, desses famosos, nenhum deles tem uma concentração que, por exemplo, se der algum problema na economia e der um default, que ele perde, por exemplo, assim, um valor muito grande. Não. Esses grandes geralmente têm diversificação maior, né? Quantidade de CRIs é grande, né? Então, dificilmente ali vai ter um default grande de vários devedores ali que possa afetar o patrimônio. E sobre a questão agrícola, Egberto, entra nesse mesmo conjunto de tudo que tu falaste para as pessoas aqui ou muda? Aí já não é mais CRI quando a gente fala de alienação fiduciária de terras agrícolas, de penhora mesmo, de produção. Pois é, do imóvel a gente já vê a dificuldade, né, de uma execução de uma alienação fiduciária. Agora imagina de uma fazenda, né? Qual que é o valor daquela fazenda? Qual que é a relação LTV, que a gente não comentou, mas LTV é a relação dívida sobre as garantias. Então, quanto menor, melhor. Por exemplo, você tem uma dívida de 80 milhões e a garantia sua é 100 milhões, o LTV é de 80. Então, quanto menor esse LTV, melhor para o fundo imobiliário. Em relação ao agronegócio, né, seriam os CRAs, que
funcionam similarmente ao CRIs. E aí a gente já tem os FIAGROS, né? Então, o FIAGRO que eu queria entrar. O FIAGRO veio para investir em CRAs, né? De uma forma igual aos fundos de recebíveis. E também vale tudo que a gente falou, que é uma forma mais inteligente de se investir em CRA, né? Diversificada. E debêntures também, então, puxando um pouco também, falando já dentro da fixa, tem os FIP Infras, né? Então, se você gosta de debêntures, e você quer investir em debêntures, então tem vários fundos aí em FIP Infra vindo a mercado, que traz esses mesmos conceitos, né? Essas mesmas de diversificação, de ticket baixo, né? Então, você tem o gestor tomando conta das debêntures, fazendo compra, fazendo venda. Então, entrem nessa mesma caixinha de fundo de crédito negociado na Bolsa de Valores, né? Então, o melhor ainda é porque é negociado na Bolsa, né? Então, na hora que vem um rendimento baixo ou alguma crise, o pessoal sai vendendo tudo abaixo ali do valor patrimonial, diferentemente dos fundos 555, né? Os fundos abertos, a compra e a venda é sempre feita ali no valor patrimonial. Esse assunto de FIP Infra, várias pessoas já pediram, assim como o FIAGRO. Então, a gente vai chegar lá também, tá, gente? Um de cada vez, um por semana, a gente vai abordando, seja assuntos como o de hoje, que são amplos, né, que se enquadram em vários fundos imobiliários, como também, mais adiante, a gente vai falar sobre fundos específicos. E, aliás, eu vou aqui trazer um feedback para ti, Egbert, lá no grupo de monitoria do Análise Fundamentalista Avançado. O pessoal estava falando muito e te elogiando em relação à tua memória. Porque eles até contaram um caso onde tu estava fazendo a monitoria mensal de quem é assinante do Dica de Hoje de Fundos Imobiliários, tem um acompanhamento mensal, uma reunião mensal com o Daniel. Tu participa todas também, né, Egbert? Todo mês. O Egbert participa todo mês lá dessa monitoria, e aí eles estavam falando que o Daniel inventou um código qualquer de fundo imobiliário e tu disse que ele já existia, que era um fundo que de fato já existia. Então, o Egbert, ele tem muito conhecimento sobre fundos imobiliários, ele é um analista CNPI certificado, ele tem condições de fazer essas análises e também de recomendar compra ou venda, embora aqui, claro, no podcast, nenhum fundo imobiliário que ele cite é recomendação de compra ou de venda. Isso fica lá para os materiais, para os relatórios, para as carteiras do Dica de Hoje, das quais ele participa, que são a carteira de fundos imobiliários e também a carteira internacional, certo, Egbert? Exatamente, e talvez futuramente, aí, por que não, né? Começar a colocar um pouquinho o FIAGRO, o FIP Infra, né? Principalmente esse que investe em debêntures, num novo produto ou até nos fundos imobiliários, né? É uma ideia aí também do Daniel. Tá todo mundo pedindo FIAGRO. As pessoas estão muito animadas com o FIAGRO porque as pessoas acreditam, as pessoas têm memória de curto prazo. Vamos começar por aí. As pessoas olham para trás e elas enxergam o quê? O agronegócio levando praticamente o PIB aí em alguns trimestres nas costas, né? Como o percentual mais elevado ali, mais representativo de crescimento. É claro que por ser sazonal, obviamente que alguns trimestres é maior, outros é menor. Mas a questão mais importante é que as pessoas ficaram muito entusiasmadas com o agronegócio de maneira geral, porque o valor das terras explodiu, a soja continua com uma produção de recorde atrás de recorde. Nós temos, claro, muitos problemas. A gente teve aí problema com o café, a gente teve problema com a safra de cana-de-açúcar também, mas não tão grande assim. A gente tem e vai ter problemas de novo esse ano com a questão da estiagem aqui no sul e que vai impactar diretamente na questão do milho. E isso afeta todo o ecossistema. Tem muito produtor preocupado com financiamento, com dívida. Então, sim, é um assunto muito importante porque afeta diretamente um dos setores onde nós temos mais condições de crescer, pelo menos por agora. Então, a gente vai trazer, sim, nas próximas semanas, um pouquinho sobre o que é esse FIAGRO, como ele funciona, né? O que o Egbert acha que é bom, o que ele acha que não é tão bom, enfim, toda a estrutura, todo o funcionamento dessa operação. Egbert, eu vou deixar aqui, então, espaço para que tu possa fazer as tuas considerações finais mesmo, dar aquele recadinho para as pessoas no que ficar de olho quando se trata de CRI, cuidados, aquele resumo básico, né, da nossa conversa. Sim,
uma mensagem final, né? Eu acho que ficou faltando uma pergunta que você tinha feito lá, né? A desvantagem, né? A desvantagem é que no final das contas, o fundo de papel, ele é crédito. Então, o crédito, ele é fixo. Você vai ter sua remuneração pré-determinada. IPCA mais alguma coisa, eu CDI mais alguma coisa. E quando a gente fala de tijolo, né? Você não tem essa limitação. Você pode ter uma demanda muito forte em regiões, ou imóveis, ou setores, e aquilo vai crescer muito mais que o crédito. Porque, no final das contas, o equity ele tende a ser maior que as dívidas, né? Porque senão a economia não cresce, ninguém investe, ninguém aloca capital em risco, né? Se sempre a renda fixa for maior no longo prazo, ninguém tende a tomar risco. Então, um recado aí para quem está muito animado com fundo recebível, que tem uma carteira 100% em fundo de recebível, a não ser que você seja um profissional, você seja alguém com muita experiência que saiba fazer essa transição, aí você está escutando um podcast aqui só pela amizade. Né? Só porque gosta da gente. Né? Só por causa das piadas, mas se você é um investidor que está começando e começou agora e está vendo esses fundos recebíveis, né, pagando muito, então repense um pouco a carteira, né? Talvez seja uma boa hora aí de comprar um pouquinho de tijolo, que tem um preço interessante atualmente na minha visão. Mas basicamente é esse o recado, né? Agradecer a todo mundo que escutou, pedir para entrar em contato aí pelas redes sociais, deixar aí os feedbacks e pedidos para os próximos podcasts também. Nem precisa, porque vai ser Fiagro, esquece. Tem tanto Fiagro lá no meu direct do Instagram, que as pessoas estão começando a ficar bravas comigo, porque eu digo assim, não, no próximo a gente vai. No próximo a gente vai. E ainda não foi. Então, assim, a gente vai falar, então, sobre Fiagro, sim, na próxima semana. Eu acho que vale a pena tu te despedir com o teu slogan. A gente precisa fixar o teu slogan na cabeça das pessoas. Obrigado aí a todos os amantes dos fundos imobiliários que escutaram o podcast até agora. Valeu e até semana que vem. Isso aí, então, muito obrigada pela companhia de todos vocês durante esses um pouco mais de 55 minutos aqui de conversa sobre os CRIs, sobre os fundos de papéis, sobre risco, sobre vantagem. Lembrá-los, então, sempre analisar o relatório gerencial, verificar lá a taxa média, verificar o LTV, que o Egbert bem lembrou agora no final, que essa relação entre prazo, entre essa garantia, essa taxa, tudo isso é sim muito importante para você avaliar esse risco, avaliar o quanto acima da renda fixa esse fundo consegue operar e, claro, lembrar que sem risco, nada quando se fala de dinheiro e de investimento. A gente pode sim reduzir, ter riscos maiores, menores, agora garantias, certezas de prazos, etc. Não. É renda fixa? Mas essa renda fixa não significa que ela não tenha absolutamente nenhum risco. A gente precisa sempre lembrar que são pessoas fazendo gestão, né, desses títulos, desses créditos, e que ninguém acerta 100% o tempo todo. Mas a gente sim tem aí gestores que acertam mais do que outros. E como o Egbert bem lembrou, a gente está falando de papel, a gente está falando de crédito. Cuidado com o valor patrimonial, cuidado com o entusiasmo, né? De manter só isso dentro da carteira, afinal de contas a inflação nunca mais vai cair, a Selic nunca mais vai parar de subir. Esse nunca mais, gente, não funciona quando se trata de economia. Enfim, muito obrigada pela companhia, eu desejo a você uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço!